Olá, gente, eu estou fazendo esse vídeo porque eu tô vendo muitos outros vídeos falando que o Drogon vence a maioria dos dragões da Casa do Dragão. Isso não é verdade, tá, gente? Você pode dizer que o Drogon é lindo, maravilhoso, perfeito, amorzinho, mas ele não é nem de longe um dos maiores, mais raivosos ou melhores dragões de luta que já existiu. Daenerys é linda, maravilhosa, rainha, tudo o que vocês quiserem colocar de bom, mas ela não é nem de longe uma das maiores, melhores ou mais experientes montadoras de dragão. Tem vários dragões que venceriam o Drogon e tem vários montadores de dragões que manuseiam melhor o dragão, que faria eles vencerem o Drogon também, mesmo não sendo tão grandes. Entendo que algumas pessoas digam, Daenerys tem 3 dragões, os outros só tem um. O montador de dragão, ele só controla o dragão que ele monta. Nos livros, a Daenerys não consegue nem controlar o Drogon, quanto mais os 3 dragões. Entendo que na série fizeram eles terem uma relação de obediência com a Daenerys por ela ser mãe deles. Mas mesmo assim, eles são pequenos, jovens e menos experientes que os outros. Na própria série, Drogon e Rhaegal juntos tiveram dificuldades de derrotar o Viserion, ou pelo menos machucar ele. Tudo bem, vamos dar um desconto que o Viserion estava morto. Mesmo assim, eles tiveram dificuldade de arrancar uma asa ou de arrancar um pedaço do pescoço a ponto de inutilizar o Viserion. Isso não é hate ao Drogon, ao Viserion, ao Rhaegal ou a Daenerys. Isso é só um fato. Tem spoiler, tem spoiler. Vamos começar pelo óbvio e depois vamos abaixando o nível de dificuldade para discutirmos sobre isso. Balerion, o terror negro. Esse não tem como, gente. Ele foi o maior e mais velho dragão em Westeros. Sua envergadura era tão grande que as cidades que ele sobrevoava ficavam nas sombras. Os dragões da Daenerys nos livros têm no máximo uns 4 anos. Na série, provavelmente eles têm uns 8 a 9 anos, no máximo. Balerion tinha 200 anos quando ele morreu. Um dragão não para de crescer enquanto ele está vivo. Pode juntar os dragões da Daenerys da série e dos livros para atacar e não ia dar. Tudo bem, isso pode ser um exagero, mas os dragões da Daenerys não conseguiriam vencer Balerion. Além do fato da Daenerys ser inexperiente. Comparando com Aegon o Conquistador e Maegor o Cruel, não tem como ela ganhar. Meraxes era maior do que a Veiga e menor que o Balerion. Embora ela não tenha chegado no seu auge como Balerion e Veiga, ela era muito grande e a sua montadora, Rhaenys, era muito experiente. Ela passava mais tempo na Dragoa do que com os irmãos. Nem o Drogon, nem o Viserion, nem o Rhaegal, nem dos livros, nem da série, conseguiria bater de frente com ela, principalmente se ela tivesse alcançado seu auge. Veiga foi a maior dragão da Dança dos Dragões. Gente, vamos ser sinceros, ok? A Veiga perdeu pro Caraxes porque ela é lenta. Ela é muito grande, isso dificulta ela na locomoção. E o Daemon era muito mais experiente que o Aemond. Perdeu entre aspas, né? Porque o Caraxes morreu também. Então não teve vencedor, no caso dos dragões. Os dragões da Daenerys do livro não conseguem bater de frente com ela nem se atacarem ela juntos. Os dragões da Daenerys da série, se pegarem ela distraída por trás, um em cada asa e um no pescoço, e se forem rápidos o suficiente para terminar o combate antes dela revidar, talvez eles consigam. Mas se também se demorarem muito e ela conseguir virar para revidar, que eles voem, viu? Mas que eles voem não é como se estivesse numa maratona, não. Que eles voem como se a vida deles dependesse disso, porque depende. Querendo ou não, Aemond é mais experiente que a Daenerys em batalha e em batalhas contra dragões. Esse é o top 3 dos dragões. Vamos começar com Vermithor, a Fúria de Bronze. Foi o terceiro maior dragão que já existiu em Westeros, depois de Balerion e Veiga. Ele teve um montador na Dança dos Dragões, mas ele foi morto numa emboscada. Vermithor estava dormindo, de boa. Aí vieram alguns cavaleiros tentar matar ele quando ele estava dormindo e não conseguiram, eles foram mortos. Mesmo um pouco ferido, Vermithor começou a levantar voo. E aí Smoke veio por cima e atacou ele. Ele teria matado facilmente Smoke se não fosse Tessarion. Mesmo Tessarion e Smoke lutando com Vermithor, os dois juntos, Vermithor matou Smoke e feriu gravemente Tessarion. Tanto que ela teve que ser sacrificada porque não estava mais aguentando de tanta dor no dia seguinte.
Eu tava com muita dúvida de quem colocar nesse quinto lugar, mas pelo visto eu vou ter que colocar o Canibal. Canibal era o maior dragão selvagem que nunca teve montador. Muitos diziam que ele estava lá muito antes dos dragões dos Targaryen chegarem em Westeros e por isso ele era tão antagônico aos dragões dos Targaryen. Sendo isso verdade ou mentira, ele estava muito acostumado a caçar, matar e comer dragões menores que ele. Então assim, os dragões da Daenerys não teriam chance. Canibal comeria Viserion no café da manhã, Drogon no almoço e Rhaegon no jantar. Ah, quase esqueci de falar. Canibal sobreviveu à Dança dos Dragões, viu? Só que ele sumiu depois disso. Ou seja, ele pode estar vivo ainda. Quem sabe ele não tá lá pro lado de Ashai? Fica aí a teoria. Eu tava em dúvida se eu colocava Meleys ou Dreamfire, mas eu preferi colocar o Caraxes aqui. Caraxes tinha metade do tamanho da Veiga, mas ele era conhecido por ser muito feroz, e com o passar do tempo ele se tornou cada vez mais experiente. E o montador dele, Daemon, era um montador experiente, e como sua esposa, Laena, já tinha montado Veiga, provavelmente ele sabia os pontos fracos da Veiga, e utilizou isso para lutar e vencer. Veigar consegue rasgar a barriga de Caraxes com suas garras e arrancar com seus dentes uma das asas de Caraxes. E na queda, Veigar morre. Caraxes sobrevive, eu acho que ele estava por cima, então ele sobreviveu, mas mesmo assim ele morre pouco tempo depois, por causa dos ferimentos. Não tinha como ele sobreviver, gente. Eu coloquei Caraxes nessa posição exatamente por causa de seus feitos. Mesmo ele não sendo tão grande, ele ainda é grande, experiente e muito feroz. Mesmo na série, nenhum dos dragões da Daenerys conseguiria vencer Caraxes, principalmente com um montador experiente como Daemon. Meleys, conhecida como a Rainha Vermelha. É dito que Meleys era preguiçosa, mas quando ela era despertada, ela era muito temível. Ela teria uma boa chance de vencer contra Sunfyre se tivessem lutado um contra o outro. Também é dito que ela poderia dar muito trabalho para Veiga, apesar de eu achar que ela não conseguiria vencer a Veiga. Infelizmente, contra Veiga e Sunfyre juntos, ela não tinha como ganhar. Mesmo assim, ela machucou Sunfyre, que quando caiu, machucou uma asa e não conseguiu mais voar. Os produtores diminuíram muito o tamanho dela na série. Mesmo assim, a sua montadora é muito experiente e a dragoa tá muito acostumada com batalhas. Talvez na série ela tivesse um pouco mais de dificuldade porque aumentaram muito o Drogon, mas ela daria trabalho para Veiga. Drogon não seria nada para ela. Dreamfire era uma dragoa muito forte e experiente na época da Dança dos Dragões. Ela vivia no Fosso dos Dragões e quebrou suas correntes 2 vezes. Uma quando a Elaena morreu e a outra quando o povo de Porto Real invadiu o Fosso dos Dragões. Nessa última ocasião, ela foi a única que conseguiu se libertar e ela matou mais pessoas que os outros 3 dragões combinados. Infelizmente, uma besta atingiu um dos seus olhos e ela ficou meio cega e um pouco enlouquecida. Então ela voou para cima, só que eles estavam no Fosso do Dragão. Então o que aconteceu? Ela quebrou a cúpula do Fosso dos Dragões. Com isso, infelizmente, ela e os outros dragões e as pessoas foram esmagadas. Eu não tô falando de nenhuma das montadoras dela, eu tô falando dela sozinha. Essa dragoa é muito forte, feroz e inteligente. Se tivesse só o Drogon contra ela, ela ganharia. Se tivesse uma montadora experiente nela contra o Drogon e a Daenerys, ela ganharia também. Ela só perderia essa batalha se a montadora dela fosse muito burra e ficasse fazendo estratégias ridículas. Fiquei em dúvida de qual dragão colocar nessa posição. Então, pelos seus feitos, coloquei Asa Prata. Ela foi uma dragão fêmea que foi montada primeiramente pela boa rainha Alysanne. Na Dança dos Dragões, ela teve um montador e participou de várias batalhas. Ela se mostrou uma dragão muito inteligente, mesmo sem seu montador. Ela também foi uma das 4 dragões que sobreviveram à Dança dos Dragões. Um fato fofo é que ela e Vermitor eram acasalados e ficavam se enrolando frequentemente. Coincidentemente, quando o montador de Vermitor mudou de lado, o montador de Asa Prata também mudou de lado. Os cantores falam que quando o Vermitor morreu, Asa Prata tentou 3 vezes levantar ele para ver se ele voava novamente, mas os mestres falam que isso é mentira. Eu acredito nos cantores. Ela era acostumada com os humanos, mas depois da Dança dos Dragões, no reinado de Aegon III, ela ficou selvagem. Ladrão de Ovelhas era um dragão selvagem na época da dança. Ele tinha uns 80 anos ou mais. Só pela idade dele a gente já sabe que ele vence os dragões da Daenerys, porque um dragão não para de crescer enquanto ele está vivo. Na época da Dança dos Dragões, ele foi o dragão selvagem que mais matou os que tentaram domesticar ele. Quando a Rhaenyra declarou a montadora dele traidora porque transou com Daemon, ela fugiu com o ladrão de ovelhas e nunca mais foi vista. Ou seja, ele pode estar vivo ainda.
Tem uma teoria que diz que depois da briga com o Aemond, o Daemon sobreviveu. E aí a Nelis veio no ladrão de ovelhas e salvou ele. Eu não gosto dessa teoria, mas ok, né? Sunfire, o dragão de Aegon II, considerado o dragão mais bonito que já habitou na face da Terra. Sabemos que ele tem mais de 10 anos. E ele participou de 2 batalhas na Dança dos Dragões. Ele e Veiga mataram Meleys e ele também lutou e matou Moondancer. Então, o Aegon, apesar de tudo, ele é um pouco mais experiente que a Daenerys nesse caso. Syrax, o dragão fêmea de Rhaenyra. Ela tem mais de 30 anos nos livros. Eu coloquei ela nessa posição porque ela não tem nenhum feito em batalha, mas ela ainda assim é muito grande e mais velha que os dragões da Daenerys, então não tem como eles ganharem dela. Acredito que os outros dragões da dança eram muito novos, então é debatível sobre quem ganha, principalmente porque alguns dragões da dança são descritos como muito rápidos. E seus montadores nasceram na época do auge dos Targaryen, então eles têm mais conhecimento sobre os dragões do que a Daenerys. Mesmo assim é debatível, principalmente porque a série aumentou muito o tamanho dos dragões da Daenerys. Então vocês concordam, discordam, tem algum dragão a acrescentar?